Cara, eu acho que a gente é um agente de Cristo no meio que a gente está. Hoje eu estou no meio do futebol e eu acredito muito na questão da postura, né, Douglas? Eu acho que pregar o evangelho, se possível, com palavras. Eu acho que o primeiro de tudo é a nossa atitude e a nossa postura. Eu também aprendi que nenhum sucesso no mundo, na vida profissional, compensa um fracasso de um lar. Então, se um cara ele é muito bem sucedido na profissão dele e o casamento dele tá destruído, isso é sucesso? Qual que é o maior desafio, assim, você acha, pro cristão dentro desse mundo do futebol? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira a gente tá aqui e você tá vendo que eu tô em um outro cenário, porque eu tô aqui na casa de um irmão abençoado. Nós vamos gravar um podcast. Você já sabe quem é que você clicou aí, né? Mas daqui a pouquinho eu chamo ele pra gente começar o nosso bate-papo. Ó, antes da gente começar, deixa eu te dizer uma coisa. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui e eu queria te pedir um favor. Um favor gratuito, simples, se inscreve aqui no canal. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas declarando: eu quero copiar Jesus, eu quero me parecer com Jesus, e você vai estar nos ajudando a continuar a espalhar essa mensagem. Obrigado a todo mundo que é inscrito aqui, e se você ainda não é, aperta no botão aí para você receber tudo que a gente está produzindo. Uma promessa nossa. A gente vai fazer com a melhor qualidade que a gente puder para formar Cristo na sua vida e te dar ferramentas para formar Cristo em outros, beleza? Vambora? Então vambora pro podcast de hoje. Meu amigo Lucas Moura. Sempre um prazer. E aí? Segunda vez, hein? Nós vamos trocar essa ideia. Segunda vez. Espero que tenha outras aí, né? Espero que tenha mesmo. Sempre uma honra. Tomara que não seja quando você estiver em recuperação. Pois é. Pois é. Mas fica mais fácil para conseguir a agenda. É verdade. Nós tivemos uma conversa, nossa conversa foi até lá na academia, né? Isso, lá na L7 São Bernardo. Verdade. E foi 2 anos atrás. E você estava ainda nessa transição, né? Saindo da Europa e estava decidindo ali o que ia fazer. E veio para São Paulo. O que mudou nesses 2 anos aí? Cara, algumas coisas, né? Ainda estava naquela transição, ainda decidindo o que a gente ia fazer. Voltei para casa, voltei para o clube que me formou, para o clube do meu coração, São Paulo. Conseguimos, né? Ganhar a Copa do Brasil. E além da parte profissional, tem a questão pessoal também de estar de volta no meu país, morando perto da minha família, dos amigos, usufruindo do nosso país, que eu gosto muito. E enfim, veio conquistas, veio derrotas, veio lesões, algumas tempestades, mas em tudo a gente tem visto a mão de Deus nos guiando, nos guardando, nos sustentando. Sim. E tem sido um período abençoado aqui no Brasil. Até eu queria te perguntar assim, né? Qual é as diferenças mais marcantes para você de não só o morar, né, no Brasil, morar fora, mas o do jogar, né? Qual que é a diferença, assim, da Europa? Porque vamos falar do nível, do técnico, do físico e tal. Qual que é a diferença Cara, tem uma diferença muito grande, na minha opinião. De tudo, né? Na questão profissional. Estrutura, calendário, comprometimento, enfim, tudo. Cara, acho que a gente precisa copiar muita coisa da Europa, né? O nosso futebol ele é muito rico em jogadores, né? Em qualidade técnica, mas acho que a gente fica muito atrás ainda em outros aspectos, né? Investimento, estrutura, organização, calendário. Então acho que isso a gente precisa melhorar bastante ainda. O calendário lá é melhor organizado muito mais organizado, tem menos jogos, né? Então o desgaste é um pouco menor nessa questão de quantidade, né? Por exemplo, parada para jogos da seleção, sempre para o campeonato lá, aqui ainda os jogos continuam, dependendo da data FIFA. Então assim, lá acho que é o nosso
teria que ser o nosso foco, né? O nosso alvo pra gente poder copiar, pra poder melhorar. Porque, como eu falei, a gente tem um produto maravilhoso que é o futebol brasileiro, que a gente tem muita qualidade técnica, que a gente revela jogadores o tempo todo. Porém, a gente precisa ainda melhorar algumas coisas para o nosso produto ser melhor, para a gente poder vender melhor para a Europa os nossos produtos, né? Qualidade do gramado, arbitragem. Hoje tá melhorando já, o novo presidente da CBF já profissionalizou os árbitros. Então, assim, tem caminhado, mas a gente precisa melhorar muita coisa ainda. Eu vejo que o que os caras encaram de forma muito clara, assim, nos Estados Unidos também, Europa, você usou esse termo, né? Esse produto, né? Eles entendem muito bem, assim, como que é uma empresa, sem dúvida, né, de entretenimento, sem dúvida nenhuma, né, onde uma pessoa senta ali e se diverte durante 2 horas vendo o seu time, vendo aquele jogo e tal. Então eles percebem isso de forma muito clara, porque quando você tem um calendário tão intenso, o que vai terminar é numa lesão. E aí você tem aquele produto ali não podendo jogar. Automaticamente a qualidade do espetáculo cai. Baixa. Então tudo que nem você falou, é um produto, né? O futebol é um produto, é uma marca, precisa do público, tanto nos estádios quanto assistindo de casa. Precisa vender cada vez mais esse produto para que a gente tenha mais investimentos, mais empresas patrocinando o futebol, para que melhore cada vez mais e assim vai girando a economia do país e tudo. Né? Claro que tem a paixão envolvida. Mas que às vezes a gente não para pensar o tanto de famílias que trabalham num clube como São Paulo, por exemplo, num clube como Palmeiras. Exatamente. Quantas pessoas dependem do clube de futebol ali? Não só os jogadores ou os treinadores, a comissão técnica, mas várias outras pessoas. São centenas de pessoas ali. Então, o mundo do futebol engloba milhões de pessoas, de empregos. Então, quanto mais qualidade a gente tiver em tudo, mais organização, mais estrutura, melhor vai ser para cada uma dessas pessoas que estão envolvidas, né? Sim. Agora, uma pergunta, né? Agora entrando na nossa... jogador de futebol, discípulo de Jesus, e a gente tá querendo sempre avançar, melhorar, crescer e tal. E aí chega uma lesão, e uma lesão talvez a mais séria que você já sofreu na sua vida. A mais grave, a mais séria. Explica um pouco, qual foi a lesão? Então, eu tive um arrancamento do tendão de Aquiles do calcanhar. A diferença do arrancamento para a ruptura ela rompe o tendão tá aqui, né? Ela rompe no meio. O arrancamento é quando ele arranca do calcanhar. Então... Só de pensar, né? Então, teoricamente é mais demorado para recuperar, porém é melhor porque o tendão fica meio que intacto ali. Né? Enfim, mas esse tendão que liga o calcanhar à panturrilha, ou seja, o músculo que dá todo o suporte para você arrancar, para você correr, para você saltar. Então, e é um músculo que eu uso bastante pelas minhas características, né? E acontece bastante bastante, sim, é mais comum no basquete, né? Por conta dos saltos e tal. Mas no futebol também acontece às vezes. E infelizmente aconteceu. Obrigado. E sem dúvida, assim, cara, qualquer lesão para um jogador um jogador de futebol é horrível, é terrível, é péssimo, porque você fica impossibilitado de fazer aquilo que você ama, de entrar em campo, de ver a torcida ali pulando, gritando seu nome, de ajudar os seus companheiros, seja no momento ruim que você quer ajudar, seja no momento bom que você quer fazer parte daquilo também. Então, assim, é péssimo. Porém, a gente sabe que faz parte da vida do atleta. Faz parte da caminhada, porque o ritmo que a gente joga é uma loucura, é alto nível o tempo todo, treino, viagem, jogos, enfim, o desgaste é muito grande. Tanto então, que não é nem considerado... saudável nesse sentido, né? Então você até pega assim alguém que vai na academia todos os dias, faz uma horinha ali de treino, tem o seu esporte, ele tá buscando saúde, mas o atleta de alto nível, tanto que ele exige do corpo não chega nem a ser saudável. Não chega a ser saudável. Então isso é algo interessante que você falou, que muitas pessoas acham que o atleta de futebol, poxa, ele é a referência ali de saúde e tal, mas tudo bem, a gente treina, só que a gente ultrapassa, porque chega a não ser saudável, como você falou, você jogou hoje lá no Ceará. Sei lá, domingo à tarde jogou no Ceará. Na quarta-feira você tem que jogar lá no Sul contra o Grêmio, um frio do caramba, ou você tem que ir lá pra Libertadores, 5 horas de viagem sul-americana. Então, assim... altitude mais alta. Então é loucura. Então, assim, passa do saudável. Né? Então, acaba acontecendo essas lesões. Mas eu encaro com muita... aí eu até ia te perguntar, agora como discípulo de Jesus, diante de uma situação como essa, né?
uma lesão a mais séria. Uhum. Como é que o dia depois, uma semana depois, você processa tudo isso diante da sua fé? Cara, então, assim, eu obviamente, deixando claro, não sou super-herói, não sou, nossa, como ele é evoluído, olha como ele consegue. Cara, eu sofro muito mesmo quando acontece uma lesão. Essa última agora foi muito sofrida, não só por conta da gravidade da lesão, foi por conta que eu tava vindo de uma outra lesão, de 2 fraturas nas costelas, tava me sentindo super bem, empolgado pra voltar, joguei 20 minutos, pum, machuquei de novo. Mas após passar esse baque, né? Essa tristeza, poxa, machucou, tal, o cara sofre bastante. Eu sempre olho pra frente, eu sempre procuro olhar pro futuro. Porque a gente tem 2 opções, a gente vai ficar lamentando, se corroendo, poxa, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, poxa, tava tão bem, machucou, não merecia, tal. Isso não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Então, qual que é o problema? A lesão agora. Então vamos encarar com fé, com coragem, né, com força, e vamos superar isso, lá na frente tem mais. Então eu sempre procuro olhar dessa maneira e sempre com a convicção de que Deus, ele sabe de tudo, ele tem um propósito para tudo, e ele jamais deixa cair uma folha de uma árvore sem ter um propósito. Então, se isso aconteceu comigo, como a palavra dele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são até as coisas que a gente acha ruim para nós, né? Aquilo eu entendo que está cooperando para o meu bem. Então, tenho certeza que tem um propósito lá na frente, muito maior. Vou enfrentar, vou superar isso, vou voltar mais forte. Lá na frente vai ser um testemunho grande para eu contar, né? Então, é assim que eu encaro as adversidades da vida. Isso é muito bom, porque eu acho que quando a gente conhece o evangelho, uma coisa que as pessoas entendem errado, né, é que se eu agora conheci o evangelho, estou seguindo a Cristo, rosas. vai dar tudo certo. É como se fosse um grande trevo de 4 folhas que me dá sorte. Não. Isso é um grande engano. Então, o que conhece o evangelho tem adversidades e rompe o tendão de Aquiles, e o que não conhece tem adversidades e rompe o tendão de Aquiles. Sem dúvida. A grande diferença é você poder dar um passo para trás e falar, tem algo que é maior do que a minha profissão, tem algo que é maior do que a minha saúde. E Deus está cooperando para algo maior em tudo isso, né? Que é a glória dele, que é Cristo sendo formado em mim, eu aprendendo mais sobre ele, é a minha família. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente colocar em perspectiva, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acredito muito nisso, né? Acho que é um grande engano a gente achar que, poxa, entreguei minha vida para Cristo, vai ser uma maravilha agora, um mar de rosas, só vitórias e tal. Quando ele já nos alertou, né, que não seria fácil, que no mundo a gente ia ter aflições, né, que o sol ele nasce pro justo e pro injusto. Então, assim, a diferença é em quem a gente está alicerçado, em quem está a nossa estrutura, né? E em tudo a gente tem que dar graças. Então como eu falo, eu tenho certeza que Deus não quer que a gente desanime, que a gente esmoreça, que a gente fique, poxa, abatido, cabisbaixo, ó céus, ó vida. Não, ele quer que a gente encare, ele quer que a gente tenha atitude, porque se ele está conosco, a vitória é certa. Então isso é uma certeza que a gente tem. Se a gente está com Cristo, se ele está conosco, a vitória lá na frente é certa. E não da nossa maneira, mas da maneira que ele acha melhor. Então, assim, a gente tem que aprender isso, que às vezes a gente planeja, às vezes a gente faz planos, metas, mas Deus tem a palavra final. Então, e outra, ele vai ser melhor ainda do jeito dele. Então, assim, se tiver que ser de maneira diferente, amém. Se tiver que for da maneira que eu planejei, top, amém. Se for da maneira de Deus, melhor ainda. Então, assim, tem que ser da maneira que ele planejou, né? Uma coisa que eu coloco como alvo, assim, porque a realidade, né, Lucas, que a gente não sabe o dia de amanhã. Como você disse, né? Eu perguntei pro Lucas em off, né? Tinha sinais, assim, de que poderia romper, né, e tal. Ele falou, antes teve uma dor, né, tal, mas não tava doendo mais. Tava de boa. Pô, num dia, num jogo, numa arrancada... Aleatório, ninguém sabe, né? Só que a vida é assim, né? A vida é assim, perfeito. Você acorda, uma ligação, uma notícia ruim, que muda ali várias coisas. Exato. Então, como a gente não tem controle, né, sobre as coisas, eu fico me perguntando, o que é sucesso, né? O que é sucesso? Porque até no futebol é algo engraçado, né? Quando você vai amadurecendo, né? Às vezes você é criança lá, você fala, Senhor,
orando pro meu time ganhar. Aí é só separar o raciocínio que tem gente orando pro outro time ganhar também. Exatamente. Qual é a oração eu sempre que vai falo ganhar? isso. Eu sempre falei, e aí, quem orou mais, quem jejuou mais? Não, quem... E fora que agora tem No time- crente em todo time, né? No time, exatamente. Meu Deus do céu, tem jogador crente em todos os times. Qual que vai ganhar? Né? Exato. E aí, como é que vai ser? E a oração desse foi mais forte. Exato, quem que juntou mais pra orar? E aí, então assim, não teria sentido isso, né? E aí, como é que eu encaro hoje a vida assim? Eu preciso ser um testemunho de Cristo em toda e qualquer situação. Então, qual que seja? Perfeito. Então assim, como que um discípulo de Jesus se comporta ao ser campeão? Como que um discípulo de Jesus se comporta ao perder? Como que um discípulo de Jesus se comporta ao ganhar o troféu do melhor jogador daquela partida? Ou como é que ele se comporta ao romper um tendão? Então, eu encaro isso. Toda situação é uma oportunidade de testemunhar, né? Exatamente. Então, Perfeito. Meu filho nasceu perfeito. Perfeito. Como é que é um discípulo de Jesus ter um filho perfeito? Meu filho nasceu com autismo. Como é que é um discípulo de Jesus que tem um filho autista? Como que a gente lida com cada situação, né? Eu acho que esse testemunho que é a oportunidade que Deus nos dá, né? Exatamente. E tem uma frase que eu gosto bastante, Douglas, que diz assim: a gente ir para a igreja, cantar, louvar, dar glória a Deus, isso você agrada a Deus, mas você não convence Deus. O que vai convencer Deus é quando você tem uma situação como essa, quando você tem uma situação adversa, quando você tem... Essa é a prova, né? Essa é a prova que você passa. Então é assim que eu vejo. E por muito tempo, eu achava que sucesso era você ser bem sucedido na sua vida profissional. Eu acho que muitas pessoas pensam isso, né? Mas depois, quando eu conheci Cristo de verdade, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu aprendi que sucesso é você ter Deus. Sucesso é você testemunhar. É a presença de Deus. Sucesso é você, independente de qualquer coisa, você agir como Deus espera que você haja, né? Em qualquer situação. Isso é ter sucesso. Você pode perder um jogo, sua empresa pode não estar indo bem, os amigos, você brigou e tal, mas qual foi a sua atitude? Você fez o que tinha que ser feito, você fez o seu melhor, você foi obediente a Deus, você buscou, você orou. Então, isso é ter sucesso. Se você fez tudo isso, isso é ter sucesso, você tem Deus. Então, porque você vê muitas pessoas hoje com a conta recheada, bilionário, tudo, só que não consegue dormir. Tá tomando remédio para dormir, isso é sucesso? Tá com a saúde debilitada, isso é sucesso? Você tá com a família destruída, isso é sucesso? Então, assim, eu também aprendi que nenhum sucesso no mundo, na vida profissional, compensa um fracasso de um lar. Então, se um cara ele é muito bem sucedido na profissão dele e o casamento dele tá destruído, isso é sucesso? É muito doido que tem uma mulher que ela era enfermeira especializada em pacientes terminais. Então, ela trabalhava numa clínica que trabalhava só com pacientes que tinham meses de vida. Meses de vida, entendi. Então, ela cuidava para eles terem uma qualidade de vida nos últimos momentos da vida. E aí, ela começou a fazer uma pesquisa. E ela escreveu um livro, Os 10 Maiores Arrependimentos de Pessoas no Seu Leito de Morte. E, cara, número um era esse. Eu teria passado mais tempo com a minha família. Tá vendo? Eu teria cuidado melhor. Eu não teria abandonado minha primeira esposa. E aí é isso. Porque, cara, ninguém fala, poxa, eu teria empresa... eu teria trabalhado mais 2 horas. Ninguém vai falar. Não, eu teria ganhado mais 10 mil reais. Ninguém, cara. Ninguém, exatamente. Entendeu? Não, eu teria comprado o carro tal. Ninguém. Eu teria uma casa com mais cômodo. Não, eu teria ligado mais pros meus pais. É isso, cara. É isso. Tem um irmãozão meu, inclusive eu indico você a convidar ele para qualquer dia pro podcast, Paulo Sérgio, cantor gospel e compositor, nota 1 milhão. Legal. Que ele diz assim: sonhe com o que você quiser sonhar, almeje mesmo, sonhe grande, mas quando você trabalhe, planeje, mas quando você alcançar, quando você chegar lá, que Deus esteja junto. Então isso mata qualquer charada. Então não adianta eu planejar, eu buscar, eu vou querer enriquecer, abrir empresa, isso, se Deus não tá presente, se Deus não tá no meio. Muito bom. Então, assim, Deus tem que estar presente. E isso é ter sucesso. Se Deus estiver presente, você vai ser bem-sucedido no trabalho, na vida familiar, com seus amigos, onde você estiver.
Até pra galera que tá aqui nos ouvindo, o Lucas participou do podcast 2 anos atrás, como eu disse, e lá ele falou do testemunho dele, como ele conheceu a Cristo. Tá? Então, se você não tem a oportunidade de ver, depois procura aqui no canal pra você assistir também o testemunho dele. Eu não vou perguntar novamente, porque ele já falou lá. Mas eu queria saber, Lucas, como é que você faz? Primeiro eu queria te perguntar, a pressão é maior jogando no Brasil ou, por exemplo, No Inglaterra? Brasil, muito maior. É muito maior a pressão, Muito tipo maior. torcida, Muito imprensa? maior. Tudo. Eu acho que a pressão lá fora é de você com você mesmo. Por exemplo, se eu não me dedicar, se eu não Alguém vai pegar sua vaga, exatamente, sabe? eu vou ficar para trás, porque lá o nível de competitividade, o nível de concentração, De o nível de comprometimento, você falou, né? comprometimento, profissionalismo é lá em cima, alto Tá. nível. Então, você vai ficar para trás. Agora aqui, a imprensa, a torcida, eu acho que passa um pouco da questão do normal. Por exemplo, ganhou um jogo, poxa, você é fera, você é o cara. Perdeu o jogo, você não presta mais, tem que ir embora, tá velho, não sei o quê. E extrapola muitas vezes o normal, né? Porque a torcida tá lá no estádio, é normal ter cobrança, é normal xingar, porque tá ali. Agora, quando passa disso, ameaça a família, xinga não sei quem, quebra carro. Não dá pra ir num restaurante. Não dá, poxa, perdeu, você não pode sair de casa. Então isso já vira. Então, até eu ia te perguntar, porque extremo. eu tenho a impressão, por exemplo, às vezes vendo uns documentários e tal, que a torcida na Inglaterra os caras amam futebol, assim e tal. E às vezes dá até a impressão de uma galera mais fanática ainda do que no Brasil. Mas essa questão do desrespeito não acontece. Exatamente, essa é a diferença. Lá eles são fanáticos demais, são apaixonados religião, por futebol, total, como se fosse a religião. Porém, eles sabem o limite entre o jogador e o ser humano, né? Eles não ultrapassam isso. Beleza, perdeu o jogo, eu xinguei no estádio ali e tal, tô bravo e tal. Mas não impede você de sair de casa e jantar com a sua esposa, de comemorar seu aniversário. Então, a civilização lá, o nível de respeito, de educação, né? Tem isso também. É muito maior, muito maior. E aí, porque eu introduzi com essa pergunta para te perguntar, como é que você lida para manter uma saúde mental boa, tal? Tipo assim, você decide não ver nada, né? Desligar, tal, ou você é o cara que vê e não liga? Isso é a minha principal estratégia. Eu, de um tempo para cá, aprendi a não consumir mais rede social. Te fazia mal? Não que fazia mal, mas não fazia bem. Não posso evitar, né? Porque, por exemplo, você posta alguma coisa lá, aí meia dúzia vai te xingar. Isso não representa nem 0,0000001 da torcida do São Paulo. E às vezes vai te elogiar também, às vezes num jogo que você jogou mal, não foi tão bem, vai ter alguém ali que vai te elogiar. E aí, então assim, inconscientemente você pode estar, como fala, absorvendo isso daí. Então eu aprendi, cara, não faz diferença crítica e elogio, então eu não preciso ficar consumindo. Posto as coisas que eu tenho que postar ali. Televisão também, eu acho que tem muita coisa que não convém assistir. Então, assim, eu consumo futebol, assisto meus jogos, série, filme, só. E então eu aprendi a filtrar bastante, né, as coisas que eu consumo na internet. Porque é uma selva, né, na verdade. Isso que eu ia falar assim, e parece uma flecha, né? Então é o que você falou. Você tem lá a torcida de São Paulo com milhares e milhares de pessoas. Aí aparece lá 3, 4 fala, parece que às vezes é uma flecha, né? Exatamente. Nem representa o que você Exatamente. disse, mas fica na sua cabeça a frase do cara, pô, exatamente. Parar, sei lá. E às vezes você nem sabe nem se é São Paulino, né? Às vezes nem é. Você nem sabe, às vezes o cara tá ali de outra torcida ou tá ali só pra... Porque hoje em dia, que nem a internet, do mesmo tempo que trouxe muitas coisas boas, muitos benefícios, também virou uma selva que a pessoa vai lá e fala o que quer, despeja e pronto. E até assim... Às vezes você nem sabe quem é, às vezes não tem nem nome, Até o cara criou aquele perfil pra poder fazer isso. Se esconde ali. E outra coisa que tá em crise, assim, que eu vejo hoje, é o próprio jornalismo, né? Muito. Porque antes você tinha lá o jornalista, ele fazia sua matéria, ia pra revista, pro jornal, ou na televisão, por exemplo, ia aparecer lá e acabou. Hoje ele faz e ele depende de clique, né? Pois é.
Então, quanto mais sensacionalista, quanto mais negativo, quanto mais crítico, ele consegue mais clique. Pra ele, exatamente. É melhor. Então, assim, já não é mais assim, vamos expor a verdade aqui do fato. Exato. Vamos fazer algo que dê mais clique. Exatamente. Então tá em crise, então, né? Infelizmente, isso aí é fato, é nítido hoje. Um cara, por exemplo, um jogador falhou no lance, o time perdeu. Se eu falar, fulano falhou e tal, São Paulo perdeu, vai dar um tipo de clique. Se eu falar, fulano já não sei o que, não joga há muito tempo, é um lixo, não sei o que, Outro clique. É outro tipo de clique. Então, infelizmente, ficou muito... É justamente isso, o sensacionalismo. Tem muitos que fazem isso e eu acho um desrespeito total. O nosso jornalismo a gente não pode generalizar, né? Mas tem muita gente boa. Cara, vai muito baixa muito o nível com isso e as pessoas deixaram de dar a informação e passaram a dar muita opinião. Então, isso é um perigo, né? Então, quando você fala para o Brasil inteiro ali, o que você faz, às vezes a pessoa te acompanha, aquilo ali vira uma verdade, né? O cara tá dando opinião, eu acho que esse cara aqui já não serve mais, tal, acaba virando uma verdade. Então, assim, por isso que para mim não convém consumir muito, eu seleciono muito o que eu consumo na televisão, na internet, porque não vai ser benéfico, né? Isso é real. Real. A realidade é que é pra todo mundo, né? Exatamente, pra todo mundo. Eu vi um cara falando um negócio muito legal, assim, ele falou assim, cara, o seu algoritmo é construído. Aí ele fez um negócio bem legal, assim, ele falou assim, vou te dar aqui umas 10 páginas, entra e fica vendo o vídeo delas, porque aí o algoritmo vai entender que você gosta daquilo. E era só coisas positivas. É isso. Era aí só depois de 10 minutos você sai e volta. Tá jogando aquelas coisas boas. É isso. Né? Agora, você tá vendo lá a morte e o assassinato e a criança e o não sei o quê. Aí ele vai falar, nossa, ele gosta disso. Tá doido. E vai te dando. E quando você termina, você fala, cara, o mundo tá um caos absoluto. Exatamente. E sim, tem muitas coisas ruins. Mas é só o que tá parecendo ser, você sai intoxicado. Assim, é o que você tá consumindo, né? Isso é comparado à comida, né? Comendo pelos olhos ali, né? Exatamente. Isso Não, e é impressionante como, que nem hoje o celular, é impressionante o poder que aquilo tem de te atrair, né? Então você fica aqui, que nem você falou, né? Poxa, tô vendo aqui um carro que eu achei legal. Pô, que legal. Aí vai começar a te mandar vários carros aí, um mais da hora que o outro, você vai ficar só pra você ficar preso ali naquilo. Exato. Né? Então Então o uma segredo loucura. é veja coisas baratas. Não veja carro. Pô, tá doido. Você vai ficar frustrado. Eu até pedi pra galera mandar umas perguntas pra eu fazer pro Lucas aqui. Vamos lá. E eu vou fazer. E uma das que mais aparece é como glorificar a Deus no meio do futebol, assim. O que você aprendeu nessa sua jornada? Para que o futebol serve, assim, quando a gente quer glorificar a Deus? Cara, eu acho que a gente é um agente de Cristo no meio que a gente está. Né? A gente pode propagar e deve propagar, né, a palavra de Deus onde a gente estiver. Hoje eu estou no meio do futebol e eu acredito muito na questão da postura, né, Douglas? Eu acho que tem aquela frase que diz, pregar o evangelho, se possível, com palavras. Eu acho que primeiro de tudo é a nossa atitude e a nossa postura. E sem dúvida é um meio complicado, porque a gente tá ali com as emoções à flor da pele. Claro que eu sinto vontade de xingar, claro que eu sinto vontade de brigar no treino, no jogo. Claro que eu sinto tudo, mas primeiro de tudo eu tenho que ter o domínio próprio, né, diante das situações. Eu procuro, eu sempre falo isso, né, eu não procuro dividir, criar um personagem, por exemplo, o Lucas jogador e o Lucas pai de família. Eu sou o que eu sou em qualquer ambiente, né, eu trato todo mundo da mesma maneira em qualquer ambiente, com respeito, com educação, com simpatia, com generosidade, em qualquer ambiente. E no futebol, cara, é assim, a gente tem o nosso grupo de oração, que a gente conversa, que a gente troca uma ideia da Bíblia, né, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente ora. Então, é uma maneira da gente propagar a palavra de Deus, falar sobre Cristo. E nas minhas atitudes dentro de campo, nas minhas entrevistas, mostrar a minha essência, mostrar o que Deus fez na minha vida, né? É isso que eu procuro fazer. Alguém mandou uma pergunta interessante. Você chegou já a perder alguma oportunidade tal por causa de manter essa postura, por causa da sua fé, assim? Então, talvez, se não for possível contar, não precisa contar o que é. Não, eu contaria de boa.
se eu perdi, não... Nem chegou. Nem chegou. Nem chegou. Não sei. Não sei. Mas, independente, assim, eu tenho meus princípios, meus valores. Qualquer coisa que chegasse que fosse contra, né, os meus princípios, com certeza eu recusaria. Qual que é o maior desafio, assim, você acha, para o cristão dentro desse mundo do futebol? Cara, pergunta interessante. Eu acho que lidar com os ânimos, com as emoções é uma delas, é um desafio. Tem uns 3 ou 4 jogadores do Bragantino que tá sempre com a gente lá na família Dizascope e tal, né? E aí, às vezes, eu direto tô lá assistindo o jogo, eu fico, não xinga. Exato. Não xinga. Lidar com as emoções. Não revida. Não revida, exato. Não... Dá um pontapé de volta. Às vezes aqui, ó, vem a palavra aqui. Opa, aí você não pode. E agora isso aqui, ó. Mas eu acho que mais? O cristão no meio do futebol é um meio que envolve muito dinheiro, né? Muitas propostas financeiras de patrocinadores, de propagandas. Acho que isso também é lidar com essas tentações. Saber o que você quer propagar, né? Saber o que você quer propagar, o que você quer atrelar à sua imagem, né? Se convém ou não. Acho que são esses desafios que, eu diria, para resumir, os desafios que vão contra os seus princípios. Os desafios não, as tentações, as propostas que vão contra os seus princípios. Você tem que ter sabedoria, ter discernimento para poder recusar, né? Muito bom. Uma outra coisa que alguém perguntou assim, como é jogar no melhor time do mundo, né? Maravilhoso! Mas eu ia te fazer uma pergunta, e como é que é jogar no time do seu coração, né? É legal, assim, porque você é um cara que sempre divulgou que você torcia pro São Paulo e tal, e você tá nesse ambiente, assim, tem diferença, assim? Tem muita diferença. Fazer o que eu amo, que é jogar futebol, no clube que eu amo é especial demais, é muito diferente, né? Eu sou da cidade de São Paulo, formado no São Paulo, na base, São Paulino, então assim, é diferente. Eu tenho uma identificação muito grande com o clube, com o São Paulo, com a torcida. A história que eu construí, né, na primeira passagem e agora na segunda também, é muito bacana. Então, assim, eu acordo muito animado, muito feliz, com alegria no coração e ir pro CT para treinar, para vestir a camisa do São Paulo, para entrar no Morumbi, ver a torcida cantando, pulando, gritando, cantando meu nome. Então, assim, é diferente. É uma grande bênção na minha vida, poder jogar na minha cidade, perto da minha família, dos meus amigos, no clube que eu amo, no clube que me projetou pro futebol. É uma alegria, assim, que não tem como descrever. É muito legal. Eu achava legal uns vídeos que passavam assim, às vezes você fora, né, do campo, aí cantando o hino, cantando os hinos da torcida. Assim. Eu gosto muito. Em casa também, o tempo todo. E é legal poder passar isso para os seus filhos, né? Então, o Miguel e o Pedro hoje, eles gostam muito de São Paulo, cantam as músicas. E é uma alegria enorme vê-los, né, criando essa paixão também, como o pai tem, né? Sei. Quais são as semelhanças que você vê? Então, você nesse tempo seu, como discípulo de Jesus e tal, o que são coisas que você percebe que o esporte, o atleta ensina sobre essa jornada de seguir a Jesus, assim? Quais são comparações que você já fez ler na Bíblia e fala, olha, isso aqui ele tá falando de um atleta aqui? Cara, então, assim, a gente pode tirar diversas situações, né? Primeiro, na questão de encarar os problemas, né? Como eu estou encarando agora uma lesão, a questão de se dedicar, a questão de ter atitude, de ter bom ânimo, de não desanimar. Então essas acho que são várias associações que a Bíblia nos traz, que a gente pode ligar ao esporte, que a gente pode ligar ao futebol. Então, assim, eu acho que a Bíblia ela é muito rica, né? Em vários ensinamentos. O próprio Paulo usa, né, o atleta como um exemplo. Ele fala para Timóteo, né? Você tem que... Ele tá usando um corredor, né? Tem que correr de acordo com as regras, né? Por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, a gente pode tirar diversas lições que a gente aplica no nosso dia a dia e diretamente no esporte. Uma coisa que eu acho muito legal dos atletas, e eu percebo a maioria, assim, que eu tive contato de atletas de Cristo, né? É que eles conseguem transportar a disciplina, né? Perfeito. Também. Perfeito também. Porque a disciplina é fundamental no esporte. Sim. Então, assim, a gente
A gente, falando da Bíblia, a gente ter a disciplina, a gente ter o comprometimento, a obediência ali, e a gente levar isso pro nosso esporte, pro futebol. Se a gente não tiver disciplina, se a gente não tiver comprometimento, dedicação, se a gente não tiver superação, porque eu acho que a superação é uma palavra também muito interessante, tanto na Bíblia, que a gente pode trazer pro futebol, porque muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Por exemplo, eu não tô disposto todo dia para ir pra academia. Você não tá sentindo, né? Você não tem que estar sentindo vontade. Poxa, eu não vou todo dia pra academia treinar. Poxa, que da hora, vou fazer academia, vou fazer agachamento, que é legal demais. Acho não. Poxa, eu não vou comer brócolis todo dia ali, porque eu acho que top comer brócolis e tal. Mas eu tenho que me superar, porque eu sei que aquilo vai fazer bem pra mim. Então, eu comer o brócolis, eu ter a minha dieta balanceada, eu sei que vai me ajudar no meu esporte, eu fazer academia. Então, essa questão da superação, eu me pego muito nisso. Né? A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta pra gente poder ter sucesso. De olho no prêmio, né? De olho no prêmio, exatamente. Se a gente não pagar o preço, dificilmente a gente vai alcançar. Uma coisa que eu acho muito legal desse paralelo é... Segundo Pedro, ele vai falar o seguinte, que nós temos a natureza divina, nós temos as promessas de Deus para viver uma vida de santidade. Então eu acho legal isso. Ele fala assim, você tem a natureza. O que ele está dizendo? Você tem todo o potencial para ser alguém santo. Certo. Só que aí o versículo seguinte ele fala, esforçai-vos. Aí você fala, peraí, mas você não falou que eu tenho já a promessa, a natureza divina? Sim. Mas eu acho muito legal isso, de tantas pessoas que e você conheceu tantos, que você fala assim, esse cara é uma promessa e nunca deu em nada. Tem muitos. Esse cara é um potencial e não foi nada no esporte, por exemplo. Mas porque não é só ser um potencial, é o quanto você está disposto a trabalhar. Exatamente. E na fé é a mesma coisa, né? Exatamente. É quando você nasce de novo, você recebeu o Espírito Santo. Ou seja, você tem todo o potencial para, né? Usando a nossa analogia aqui, se parecer com Jesus, ser uma cópia de Jesus. Significa que você será? Depende. Exatamente. Você vai se esforçar. Exatamente. E eu também digo que nessas duas situações, o cara que ele escolheu, tanto na vida com Deus quanto no futebol o cara escolheu viver isso daqui. Tá tudo bem, é a escolha dele. Mas ele deixa de viver... Cara, ele poderia ter sido... O que poderia, né? Na Europa, seleção brasileira, sei lá, e tinha um potencial para isso. Não se dedicou, chegou até ali... Tudo bem, ele é a escolha dele. Com Deus é a mesma coisa. A gente pode viver o extraordinário. É questão da que nem quando você tá entrando na praia ali, né? Você tá com a água aqui no joelho. Deus tá chamando assim, ó, vem viver mais profundo, que eu tenho coisa maravilhosa para você. Depende da gente, né? Porque eu falo também que Deus, ele não vai... Como que fala? Deus, ele vai mover o universo inteiro naquilo que a gente não pode fazer. Isso. Porém, ele não vai mexer uma palha naquilo que a gente pode fazer. Isso que é a sua parte, né? Vou orar pra Deus para o que eu consigo fazer aqui, que eu vou pegar aqui. Deus fala, poxa, só você ir lá pegar. Eu já te dei braço, já te dei perna, já te dei. Exatamente. Então, assim, tem muitos que é um desperdício, né? A gente vê, poxa, é uma pena. Né? É um desperdício. Você vê aquela passagem que o profeta chega pro rei e fala assim, ó, joga as flechas. Aí ele pega e joga 3. Ele fala, poxa, se você tivesse jogado muito mais, o Senhor te daria a vitória sobre muito mais. E fica um negócio estranho, né? Mas por quê, né? Não falou quantas flechas eram. Mas um princípio que eu vejo ali é o jeito que você faz uma coisa, você vai fazer todas. Ou seja, se tem preguiça de jogar uma flecha no chão, você vai ter preguiça de lutar uma guerra. Lutar uma guerra, né? Como é que vai? E aí que eu vejo que eu acho muito legal dos atletas essa questão, né? De ele transportar isso pra festa. Fala assim, o que precisa fazer? Ler a Bíblia? Então bora, vamos ler a Bíblia. Bora, exato. Precisa o quê? Orar? Então nós vamos orar, que precisa. O que tem que ser feito, que tá aí, que tem que ser feito, né? Exatamente. E que tem coisas que são boas e legais, tem coisas que não são legais em alguns momentos. Ou tem dia que é legal e tem dia que não é legal. Tem dia que é legal, exato. Mas tem que fazer. Como é que é a sua rotina normal, assim, em época de campeonato, tal? Como é que é a rotina do jogador? Então, a rotina é bem detalhada, né? Treino de manhã, almoço no clube, volto para casa e aí eu tenho um tempinho para descansar, para brincar com as crianças. Aí eu tenho o meu fisioterapeuta particular, que eu sempre faço um complemento com ele em casa. Depende de como eu tô. Tô bem, tô descansado, então a gente faz um treininho físico, um treininho de força. Hoje tô mais cansado, foi pesado lá no clube, então vamos fazer só uma massagem, alongamento, e eu sempre faço esse complemento. E
E à noite, normal, na janta, normal. Mas eu sou um cara muito caseiro, Douglas. Eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de curtir a casa. Então, assim, eu recebo muito nossos amigos que são família, que são irmãos. A gente recebe muito em casa, churrasco, jogar um baralho, truco, assistir um jogo, assistir um filme. Então, a gente gosta muito de curtir a nossa casa. Obviamente, quando tem um período maior... Aí, porque você tá falando de dia de treino, mas aí você tem, por exemplo, um jogo na quarta. Vocês têm concentrado na terça Então, fora? vamos lá. Assim, quando o jogo é Questão aqui? profissional, Por exemplo, segunda-feira. Normalmente quando o jogo é à noite não concentra. Quando é à noite em casa, no Morumbi, né? Por exemplo, segunda-feira treina de manhã, terça treina de manhã, e aí na quarta de manhã vai pro CT e fica lá concentrado até o jogo à noite. Ah, tá, já fica lá. Já fica lá. Agora quando o jogo é fora, aí viaja um dia antes, viaja na terça. E aí, vamos supor, jogo quarta e domingo, né? Aí jogo na quarta, aí quinta CT de novo, só uma... Quando o jogo é domingo, aí na quinta às vezes dá folga, ou às vezes vai lá só pra fazer piscina, um regenerativo. Treina aí sexta, que é o segundo dia do jogo, né? As pessoas às vezes acham que na sexta já treina normal, não, mas na sexta é quando vem um cansaço de verdade. É mesmo? Que é 48 horas depois do jogo, né? Verdade. Então jogou na quarta noite, o cansaço mesmo vai vir no segundo dia, na sexta-feira. Então vai lá pra você ter de novo só um complementozinho, um trotezinho de leve. Aí no sábado já treina um pouco mais forte, só que não tão forte porque já joga no domingo. E aí joga domingo. Então essa é a rotina. E aí às vezes quando tem, sei lá, alguma parada, alguma coisa, aí tem uns dias de folga. Por exemplo, teve 3 dias de folga fim de semana. Aí a gente costuma, ou fica em casa mesmo, faz um churrasco e tal, ou a gente vai para algum resort com as crianças e tal. Então, aproveitar cada um desses momentos. É. E como é que você encaixa o seu tempo, então, devocional, a sua disciplina com o Senhor, assim, no meio de tudo isso? Então, aí eu sempre... A gente frequenta a igreja, mas depende muito da nossa agenda, né? Então, quando não tem jogo domingo e não tem treino de Isso é uma das coisas legais de estar no Brasil, né? Pois tem mais opções. Tem várias opções. Então, quando não tem treino domingo nem jogo, a gente vai na igreja no domingo de manhã. Quando tem jogo, não dá pra ir. E aí também, muitas vezes, frequentemente, né? A gente faz culto aqui em casa, faz a célula. Então, às vezes faz na terça, às vezes na segunda, às vezes na sexta. Depende da agenda. Então, E tem um grupo lá no São Paulo que vocês conseguem se reunir nas concentrações e tal? Tem um grupo legal lá dos cristãos que a gente reúne no dia do jogo, né? E aí a gente lê uma palavra, a gente discute ali, fala, faz uma oração. Então, um momento bem precioso pra gente. Muito legal. É legal pra caramba. E tem bastante clube que tem isso também, né? Como você falou, tá crescendo bastante o número de crentes, de cristãos no meio do futebol, e isso é muito bom, né? Porque as pessoas têm a sensação de que o jogador de futebol, o cara que é bem-sucedido financeiramente e tal, não precisa de Deus. E é pelo contrário, né? Se você for ver as estatísticas, parece que eu vi uma vez uma pesquisa que diz que como diz? Enfim. Essa galera com mais... Você tá falando com a galera com mais dinheiro? Isso. Era de jogador ou dos caras mais ricos? Não, tinha uma questão que... enfim, lembrei. As pessoas acham que quando você serve a Deus, vai pra igreja, fala de Deus, aí todo mundo fala, também é fácil, tem tudo e tal, já... Beleza, aí só que é o contrário. Você for ver a estatística, onde o país é mais rico, é onde tem mais ateus. Se for lá nos países africanos... Nos países africanos... Nos países africanos você vai... É onde as pessoas têm mais fé. Ou seja, porque sabe que... As pessoas acham que as riquezas... Acho que tá tudo bem, eu sou rico, tenho isso aqui, não preciso de Deus. Só que, na verdade, você precisa muito como qualquer outra pessoa. E é o que Jesus falou, né? O único que ele chegou a falar assim, ó, não dá pra servir a 2 senhores. O único que ele chama de senhor foi o dinheiro, foi mamão, né? Foi, exato. Então ele falou, por quê? Porque dá essa falsa sensação de controle, essa falsa sensação de bênção. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho muito interessante, muito bom a gente, como jogador de futebol, pessoa pública e tal, a gente demonstrar isso. Mesmo você sendo bem sucedido, você precisa de Cristo, você precisa de Deus. Porque você é bem sucedido naquela área, né? Exatamente, naquela área. Foi como eu falei, as pessoas... Existem milionários, bilionários aí que tá com a família destruída, que tá tomando tarja preta, remédio para poder dormir, né? Então, assim, porque acharam que o dinheiro era suficiente. Sim.
porque acharam que as riquezas iam sustentar. Você tava falando, né, do grupo se reunir ali antes do jogo, né? E um amigo meu mandou mensagem e falou assim: ó, meu time, né? O time que ele torcia, tá aí em Bragança, que eles vão jogar contra o Bragantino, né? Você não vai lá pra orar com eles e tal? Eu falei, vou, tal. Aí fui, né? Fui lá no dia anterior. Aí reuni com eles, dei uma palavra, orei com eles e tal. Aí no dia seguinte foi o jogo, né? Aí chegou lá, o Bragantino ganhou 3-0. Nossa. Aí meu amigo ligou e falou assim: ó, nunca mais eu mando você orar pelo meu time. Que oração que você fez? Qual foi a oração que você fez, hein, Douglas? Mas isso é muito legal, assim, isso que tem acontecido no meio. E assim, eu tava conversando com o Gilmar. O Gilmar que jogou no São Paulo. Sei. Né? O Gilmar Rinaldi? Isso. E aí eu falando com ele, e ele, cara, falou assim, do início dos atletas de Cristo ali, né? Ele, o Jorginho. Zinho. Né? Sim. Quem mais? Tem. Ele falou do Silas. Silas, né? Pô, Silas nota 1000. E aí ele falou assim, o início, assim, e eu tava falando pra ele, cara, a forma que esse trabalho deu fruto, né? Pois é. E se espalhou por todo o Brasil. Então hoje todo clube tem ali um grupo, cara, de pessoas que se reúnem e a base, né? Adolescentes, Exatamente. jovens, que às vezes nem vão se tornar jogador, mas com a semente do evangelho ali. Semente. E é muito importante porque a gente vê muitos exemplos aí, né, Douglas, de pessoas, ex-jogadores, que perderam tudo depois. Isso é muito triste. Cara, muitos viciados, muito né? viciados. Em álcool. Então você imagina, e a nossa carreira como jogador é isso aqui perto da nossa vida inteira, né? Então você vai ter uma pequena parcela aqui da nossa vida, sei lá, 15, 20 anos no máximo. E o depois, e o pós? E com a sua família, e o resto? Né? Então se você não tiver uma base ali, achando, poxa, eu tô com 5 anos aqui, eu tô com 20 anos, sei lá. Tenho mais tanto tempo de carreira, tô tranquilo, tô bonito e tal. Passa voando. Aí depois, e aí o pós? O que você vai fazer? Se você não tiver estruturado, não tiver alicerçado. E uma crise de identidade, né? Crise de identidade, exatamente. Porque a pessoa, às vezes, quando parou de jogar, às vezes sai na rua, não é nem reconhecido, não tem aquela... A pessoa pode cair numa depressão que é complicado, né? Meu pai conta a história de um jogador que ele conheceu, que o dia em que caiu a ficha pra ele assim, e ele ficou muito mal. Ele tava num restaurante, aí ele foi pagar cartão de crédito, e ele tinha sido um jogador conhecidíssimo. Certo. Foi pagar, aí a pessoa pediu pra ele o RG. Pra confirmar, tipo assim. Aí ele falou, pô, acabou, né? Assim, acabou, aquela exatamente, fase, né? Passou meu tempo. E uma pergunta, assim, que você acha que você vai ser um cara, assim, que vai estar envolvido com futebol, assim, pelo resto da vida? Eu acho que sim, que eu gosto muito de futebol. Não tenho pretensão de ser treinador. Sim. Mas eu quero estar envolvido com o futebol. Não sei o que vai ser depois que eu parar de jogar, mas eu quero me preparar em alguma área, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de me preparar para fazer as coisas, estudar. Eu sou muito detalhista, né? Então eu não vou entrar em algo que eu não esteja preparado, né? Eu recebi alguns convites agora mesmo durante a Copa do Mundo para eu participar de alguma transmissão, né, de algum jogo e tal, ser comentarista, né? E eu falei, poxa, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Apesar de ser jogador de futebol, tá nesse meio, mas eu nunca fiz isso, de comentar um jogo, uma transmissão e tudo. Não. Então eu quero um dia poder me preparar para quando eu receber convites como esse, eu estar preparado. Não vou entrar em algo que eu não vou estar confortável, que eu não vou estar preparado. Eu sou um cara que eu sou muito preocupado com isso, né? Muito legal, muito legal. E hoje, assim, o futebol, ainda mais com a internet, tudo se tornou, assim, um ecossistema, um mundo ali, né, de possibilidades do que alguém pode estar envolvido, fazendo ali os jogadores continuar. E eu vejo, assim, por exemplo, eu admiro muito a forma que os Estados Unidos organiza a parte dos esportes, assim, e como os jogadores, principalmente, por exemplo, eu gosto muito de basquete, né, da NBA, como eles têm a impressão que eu tenho de uma dívida de gratidão em continuar com as próximas gerações. Né? Verdade. Então, a maioria acaba montando ali algum tipo de projeto social nas suas cidades para achar mesmo aqueles adolescentes que têm, para dar continuidade. E não só como negócio, né? No sentido de a revelação, porque é o passe do fulano, mas como devolver mesmo, sabe? Exato, como oportunidade mesmo, né? Sabe, que nem... De mudar a vida dessas crianças. De mudar a vida, né? Exatamente. Quem nasceu em comunidade e tal. Isso é muito bacana, né? Essas referências que a gente tem no esporte lá nos Estados Unidos fazem muito isso, né? Isso é muito legal.
Muito legal. E aí eu queria até pegar mais perguntas que a galera mandou aqui. Manda bala. O Thiago perguntou assim: rola um evangelismo no vestiário com os companheiros que estão perdidos? Tem essa oportunidade, assim? Cara, então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Eu não sou aquele crente que vou sair Vai ficar chato, o tempo inteiro ali. o tempo inteiro do cara. Não, e até, tipo assim, eu sei a minha função como no corpo de Cristo, né? Como agente de Cristo. Mas como eu falei, meu primeiro posicionamento é minha postura. Tá. Então eu tenho que ter uma postura de um cristão, como a Bíblia diz, né? Agora, obviamente, se eu tiver uma oportunidade, se eu ver que a pessoa está interessada, se a pessoa, às vezes acontece a pessoa vir te procurar, né, e te perguntar, né, ô Lucas, tal, eu vi que você é cristão, como é que é, tal, e você frequenta igreja e tal, qual que é, enfim. Então a gente conversa. Agora eu não tô ali para eu ficar atrás desse, vem cá. Eu tenho que ter o discernimento, né? Porque eu não quero ser aquela pessoa chata. E como eu falei, meu primeiro compromisso é a minha postura. E eu sei que eu tô ali porque eu sou um jogador de futebol, eu tenho um contrato com o clube, eu tenho meus compromissos com o clube. Mas a minha postura tem que ser de um cristão, porque essa é a minha vida, né? Muito bom. Eu até falo pra galera sobre evangelismo que, por exemplo, você tá no táxi, né? Obrigado, você tá no Uber ali. É muito provável que vai ser a única vez que você vai ver aquela pessoa. Então é realmente um tiro. Exatamente. Tipo assim, se você tiver uma oportunidade ali, já fala. Exatamente. Agora, quando é um companheiro de trabalho, então... Você vê todo dia, né? Você vê todos os dias, tem muito mais a ver com a postura. Sem dúvida. E aí eu falo pra galera, cara, toda oportunidade que você tiver, deixa muito claro que você é cristão, que você ama o Senhor, que você é uma pessoa que vai na igreja, que você tem seus princípios. Deixa isso muito claro. Porque vai chegar o dia mal. Exato. O cara vai ter uma crise no casamento, o cara vai passar por uma lesão, alguma coisa. E quem é? Ele não vai procurar o cara de balada pra pedir um conselho. Pois é. É verdade. Ele vai te chamar. Cara, Lucas, e aí? Pô, tô passando um problemaço, cara. Você não oraria comigo? E tal. E aí é aquela oportunidade da bola, a bola quicando na sua frente. Exatamente. E aí é a hora de você falar. Exatamente. Como já teve a oportunidade assim de eu sentir no coração, ver a pessoa passando por um momento delicado. E, claro, com amor, com respeito. Posso orar por você, né? Posso orar pela tua vida. Já teve situações assim. Mas é isso. A postura ali, né? A postura. E eu também sou muito dessa. A gente tem que deixar claro quem a gente é. Sim. Que a gente é cristão, os nossos princípios, os nossos valores. A gente tem que deixar claro isso. Isso eu procuro sempre fazer. Muito bom. E essa questão dessa postura que você está falando, né? Tanto no clube, mas eu vejo hoje, principalmente jogador, com a sua família, né? Você deixar claro essa... Cara, você até falou, eu amo ficar em casa, eu amo estar em casa, eu amo... Aí você posta ali com a sua esposa, você tá ali investindo nos seus filhos, sem tal. dúvida. Como isso, hoje em dia, é um testemunho, né? Isso é um grande testemunho, porque é o nosso bem mais precioso, a nossa família, né? Como eu falei, o futebol é uma pequena parcela da nossa vida. Exato. Eu amo futebol, me dedico o máximo, sou competitivo o máximo, odeio perder, fico bravo quando eu perco, quando eu machuco. Cara, quero ganhar e dou o meu melhor, faço o que eu puder fazer para eu ter o melhor desempenho dentro de campo. Mas em primeiro lugar, minha família. É o que Deus me deu ali. Minha esposa, os meus filhos. Porque automaticamente eu tenho que dar um bom exemplo para eles, um bom testemunho para eles, para os meus filhos. O que mudou em você, assim, depois de ter tido filho? Cara, muda muita coisa, né? A prioridade muda muito, assim, quando você tem filho. E o medo também, a preocupação de decepcioná-los, né? Sei lá, não ser um bom exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, isso muda bastante. Minha maior preocupação hoje é poder passar um bom testemunho para eles, um bom exemplo para eles, para que eles cresçam no caminho de Cristo. Esse acho que é o maior desafio de um pai de família, né? E você, quando tem a lesão, por exemplo, assim, como é que os meninos reagem, assim? Então, engraçado, porque o mais novo, o Pedro, não gosta nada de futebol, não assiste, não acompanha, não liga. E chama ele pra jogar bola, ele fica bravo e tudo. Pedro é terrível. Aí quando machuca... Pedro. Meu irmão Pedro daqui. Aí quando eu machuco, chego em casa, aí ele fala assim... Tá vendo aí, mamãe? Tá vendo aí, Miguel? Eu falo, jogar futebol não compensa, o papai ele fala! Machucou o joelho, machucou não sei o quê.
Ele fala Né, mesmo? fala, nem aí. E o Miguel, que é o mais velho, que ele já é mais apegado comigo, né? O Pedro é com a mãe e o Miguel é mais comigo. Aí o Miguel já é mais sentimental, ele já sente, ele chora. Ele chora. Ele chora quando perde, quando machuca. Mas eu procuro passar esse testemunho de força, né? Eu falo, Mais uma acontece, vez, é uma oportunidade discipulada, né? Exatamente. Não, acontece, faz parte. O papai vai vencer essa, vai logo, o papai tá bom, tá correndo de novo e vamos embora, vamos pra cima. Eu te perguntei alguém perguntou aqui de compartilhar o evangelho ali no vestiário, se tem oportunidade. Agora, na Europa já é mais desafiador ainda essa questão, né? De você compartilhar a sua fé, assim. Na Europa é mais frio, lá... Você tinha outros cristãos com você, na época? Cara, tinha, mas nem compara com aqui no Brasil, né? Sim. Os europeus é difícil eles falarem disso. É raro os europeus que jogadores, né, que falam abertamente assim da fé e que... Então eu passei 5 anos no PSG, 5 anos no Tottenham, que eu nem sabia a religião de muitos ali. Entendi. Entendeu? Então esse assunto nem então entrava. assim, aqui no Brasil a gente tem esse costume, essa cultura de orar antes do jogo, no vestiário ali, né? Faz a roda ali, a gente fala, tal, vamos lá, não sei o que, não sei o que, aí faz então, oração. mesmo quem não vai fazer uma oração. Exatamente, mesmo quem não vai fazer oração. Agora lá na Europa não tem nada disso, não tem isso. Você fala, vamos, não sei o que, tal, pum, vai pro campo, não tem. Então é bem mais frio. Mas sempre, igual aqui, sempre minha postura primeiro, e sempre que eu tinha oportunidade eu tentava falar, né, de Deus pras pessoas lá. Muito bom, muito bom. E alguém perguntou assim, né, o Thiago, na verdade o pastor Thiago Coelho, ele perguntou, você já pensou em desistir? E o que te fez continuar? Deus. Essa é a resposta. Então a resposta é que já pensou. Deus, já pensei. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida. O pastor Rafael, que fez o meu casamento, ele fala assim, a pomba pode até pousar na sua cabeça, ela só não pode fazer morada, só não pode fazer ninho. Ou seja, o pensamento ruim, ele pode até vir, ele vai passar às vezes, ele só não pode fazer morada. Então, óbvio que quando acontece alguma coisa, o inimigo tá ali tentando colocar alguma mentira. Não, tem que parar, tem que não sei o quê, desistir, chega, você não presta, você... Então, assim, esses pensamentos não podem te dominar. Tá. Então, eu sei que o Ricardo Oliveira, meu parceiraço, fala isso. Um dia mal, um mês ruim, um ano ruim, não quer dizer que você tem uma vida ruim, não te define, não te define. Então é uma circunstância que todo mundo está sujeito a passar. Então, quando vem um pensamento ruim, eu já logo repreendo, já começo a louvar, já começo a orar. E não, vambora, não é isso. Deus tem muito mais, não acabou. Deus tá preparando, tá usando disso para me preparar para algo melhor. Então, sim, eu já repreendo na hora qualquer pensamento ruim. Muito legal, muito legal. Alguém perguntou uma coisa legal aqui do passado, né? Se você gostava do apelido Marcelinho. Cara, eu carreguei esse apelido por muito tempo. Por muito tempo, porque eu comecei jogando na escolinha do Marcelinho Carioca lá em Diadema. Você falou que dos 10 aos 13 você jogou Isso. Quando eu tinha 6 anos, eu fui pra essa escolinha do Marcelinho, lá em Diadema. Tá. E aí depois eu fui pro meu primeiro clube jogar futsal, lá em São Caetano. E aí, quando eu cheguei lá, tinha muitos Lucas nesse clube. E aí, o treinador perguntou, de onde você veio? Eu falei, eu jogava na escolinha do Marcelinho. E aí, cara, baixinho, e no futebol? Baixinho, moreninho, carequinha, Marcelinho vai ficar. O negócio do futebol é apelido, né? É apelido. Aí, cara, desse clube, eu fiquei 3 anos lá nesse clube, chamava Santa Maria o clube. Fui pro Juventus da Moca, fui pro Corinthians depois, tudo com Marcelinho. Aí cheguei no São Paulo em 2005, Marcelinho ainda. Subi pro profissional em 2010, usando o Marcelinho. Aí quando eu cheguei, ou seja, dos 6... no profissional, sim, olha. Dos 6 aos 17 anos, com esse apelido. Aí quando eu cheguei no profissional, começou a dar problema, porque joga no São Paulo e tá usando o apelido do Marcelinho Carioca, do ídolo do time rival. E aí alguns torcedores começaram a chiar e tal. É mesmo? Foi isso? Aí eu falei assim, não, preciso mudar. Aí eu reuni com a diretoria, eu falei, não, quero usar meu nome de registro mesmo, quero usar o meu nome. E assim, a sorte foi que foi bem no começo, né? Se eu esperasse, sei lá, muito tempo, um ano, aí ia pegar e ia ser difícil voltar, né? Aí depois, sei lá, uns 5 jogos no profissional, aí eu passei a usar Lucas de novo, aí... Acabou. Mas que bom, né? Mas, tipo, não me incomodava, né? Porque pegou...
Inclusive até hoje tem gente que me chama de Marcelinho, os amigos da base e tal. Sério? Até então não me incomodava, né? Nunca Mas imaginava. Tinha alguma semelhança da forma que você jogava, tal, com o Não, Marcelinho? Ou não? Era só realmente ter vindo da base? Não, era o porte físico mesmo, que era baixinho, carequinha. E por conta disso, né? Porque no clube que eu tava tinha muito Lucas. E eu vim da escola do Marcelinho, aí ficou. Legal. E é engraçado essa questão, né? Porque a realidade é que em qualquer coisa que a gente vai fazer, profissão, a gente começa imitando, né? Pois é. A gente começa tentando ser parecido, tem aqueles que nos inspiraram, né, tal, e depois, que nem eu, pregando, né? Você parece com esse, parece com aquele, daqui a pouco você vai achando sua identidade. Exato. E construindo a sua história ali, mas a gente sempre se inspira no começo. Exato, e no futebol tem muito disso, né? Por exemplo, quando era moleque, pegava no gol... Eu queria até te perguntar, quais foram referências pra você, ídolos assim? Por exemplo, quando a gente é moleque, tá jogando bola na rua, vai no gol, aí você faz uma defesa, Rogério! Você grita. Você tá com a bola, vai, Ronaldo, pedala, não sei o quê. Então, assim, é muito bacana isso. Eu sempre falo que meu ídolo no futebol sempre foi o Zidane. É mesmo? O Zidane, nosso carrasco de 98, porque 98 foi a primeira lembrança que eu tenho de Copa do Mundo. E a gente pintava a rua, bandeirinha. Era legal demais. Poxa, era legal demais. Hoje perdeu um pouco disso, né? Mas era legal demais. E eu lembro que quando a gente perdeu pra França naquela final, 3-0, o Zidane fez 2 gols. Aí eu saí na rua, eu lembro que tava um frio e a rua gelada e ninguém, não tinha uma alma, luta, assim. E eu lembro que eu tava com a bandeira do Brasil amarrada na cabeça e eu ficava correndo assim pela rua com a bandeirinha do Brasil assim, mesmo depois da derrota. E a primeira lembrança. Mas eu gostava muito do jeito do Zidane jogar, da elegância, da postura dele. Não tem nada a ver com o meu estilo de jogo, mas eu gostava muito. E eu sempre gostei também de assistir jogadores com o meu estilo, assim, habilidosos, né? Ronaldinho Gaúcho, do drible, o Robinho, na época, cara, do drible e tal. Aí depois veio o Neymar, que é da minha geração. Mas eu sempre, ídolo mesmo assim no futebol, é sempre o Zidane. Que legal, muito legal. Eu lembro agora dessa última Copa, né, que o Brasil foi pros pênaltis, aquele que foi eliminado, né? E aí, o último pênalti lá, foi o Marquinho, né? Marquinho errou e tal. Aí, o meu filho saiu correndo, chorando. Primeira Copa que ele entendeu mesmo, assim, Pois né? Aí ele saiu chorando e tal. Aí, passou um tempinho, eu subi lá no quarto, ele tava no banheiro, deitado no chão, chorando e a camisa do Brasil no lixo, assim. Nossa. E falando, eu odeio o Marquinho. Eu falei, poxa, Marquinho, coitado. Tem nada, poxa. Mas Poxa, e o Marquinhos, meu irmãozão também. Mesmo? Nossa, eu fiquei muito triste. Mandei mensagem pra ele depois daquilo. E vai pra mais uma agora. Monstro de jogador, como pessoa também. Mas impressionante como a Copa do Mundo mexe, né? Assim, eu lembro muito da minha mãe quando eu falo de seleção, porque minha mãe não entende muita coisa de futebol. Mas sempre quando joga a seleção, joga. Hoje não muito mais, né? Mas quando a seleção jogava, e Copa do Mundo, ela parava pra assistir, ela sofria, ela comemorava. Então é impressionante como a Copa do Mundo, a seleção brasileira, e como isso mexe, né, com a gente. E seleção, assim, é o ápice. É o ápice do jogador de futebol, né? Ainda mais a nossa, né? Porque é icônica, né? Vestir a amarelinha, o maior jogador da história é um ícone, é um objetivo, uma meta pra todo mundo. Chegar na seleção, cara, tá doido. É o melhor prêmio que um jogador de futebol pode ter, né, profissionalmente. Né? Muito bom, muito bom. E aí até você trouxe essa... Eu falei, né, do Marquinho e tal, mas como é que é... Você já errou um pênalti Já. Em um momento assim, de muita... Mas assim, um momento muito importante? Já. Perdi na Libertadores contra o Botafogo em 2024. Perdi, mas não foi na disputa de pênalti, né? Perdi durante o jogo. A gente tava perdendo de 1-0. E aí teve pênalti pra gente, eu tinha a oportunidade de empatar. Errei o pênalti, chutei pra fora. Bateu na trave e pra fora. Aí depois o Caleri acabou empatando o jogo, aí foi pra decisão de pênalti. Aí nos pênaltis eu fiz. Mas cara, e é dolorido, é ruim. E pior ainda é você ter que bater o outro no mesmo jogo, né? Você acabou de errar e você tem que bater outro. Aí, cara... Então a pressão psicológica ali é muito grande, mas eu sempre falo isso também, o jogador de futebol, acho que todo atleta, né? Ele tem que, e na vida também, você tem que saber lidar com frustrações. O Michael Jordan tem uma frase que é fenomenal, que ele diz, né? Eu errei não sei quantos... eu tive a bola do jogo não sei quantas vezes na minha mão e eu errei. Errei não sei quantos 1000 lances livres. Errei não sei o quê. E foi por isso que eu venci.
Foi por isso que eu fui bem sucedido. Então, assim, a gente vai ter que lidar com o erro o tempo todo. A gente vai ter muito mais derrotas do que vitórias, muito mais erros do que acertos no futebol, em qualquer esporte. Então, se a gente souber canalizar isso pra gente poder melhorar, pra gente poder... Porque tem pessoas que se abalam, né, quando erra. Putz, errei, não vou chutar de novo, porque se eu errar de novo... Putz, como é que vai ficar? E tem pessoas que não, vambora. Usam aquilo pra melhorar, cara, né? Você falou que você gosta de tênis, e no tênis tem muito disso, né? O cara, ainda mais que é individual, né? Ainda mais que é individual, então assim, o cara tem que ser muito forte mentalmente. O cara tem que ser... Porque no final das contas é ele contra ele mesmo, né? Eu vi uma pesquisa interessante que no top... Se eu não me engano, top 20, top 10 ali, a técnica, o físico tal, acaba sendo tudo muito parecido, né? Todo mundo tem acesso ao top dos treinadores, das técnicas e tal. Ele falou, o que muda ali é o mental. É o mental, total. É o mental. E aí eles começaram a ver que os top 5, top 3 são pessoas que conseguem, durante todo o jogo, pensar positivo. Né? Não ficam assim, você errou, você tá vendo? Você é horrível, porque tem esses pensamentos, né? Que exatamente. Ficam vendo. Eles conseguem esquecer do último ponto e pensar positivo pra o próximo, né? Cara, é uma briga mental constante. É uma briga mental, porque eu falo, e ali no final das contas é você contra você mesmo. É você contra você mesmo, porque que nem você falou. Hoje, cara, beleza, o cara é bom ali, outro também é bom. Todo mundo tem as ferramentas para alcançar um nível alto. O cara nasceu com dom, se ele tem um talento já, ele vai aprimorar. Agora, o que vai fazer a diferença é aqui. O quanto ele suporta perder, o quanto ele suporta errar, o quanto ele suporta a pressão nele, o quanto ele suporta lidar com uma situação que todo mundo... Porque eu falo isso, bater um pênalti é muito mais simples... a pressão é menor quando você vai jogar fora de casa, que você não tem torcida a favor, tá todo mundo ali esperando que você erra, do que você jogar em casa. A minha opinião é essa, que tipo, você bater um pênalti... todo mundo na expectativa ali. Porque tá todo mundo assim, contando o que você vai fazer. Todo mundo já sabe, pô, não, o Douglas é fera nisso, não, ele vai fazer. Todo mundo torcendo. E e aquela possibilidade de decepcionar milhares de pessoas, isso que é a briga aqui na cabeça. Que tem 11 caras ali em campo, escolheram você, né? Exato. Ou seja, toda a expectativa. Cara, é loucura. E tipo assim, aí aquela caminhada do meio campo até a bola dura uma eternidade, 10 quilômetros. E aí na hora que você pega a bola, você consegue sentir, né, aquela tensão do estádio. Todo mundo... Cara, e é como se você tivesse ali... Eu tô no estádio, é loucura, cara. Só quem tá ali no meio. E é um presente de Deus, né? Eu sou muito grato a Deus por poder viver isso. Muito Mesmo legal, momentos de tensão, assim, de nervosismo, mas é gostoso demais. É como se por 5 segundos não existisse mais ninguém ali. Porque fica aquele silêncio ali. E aí você vai pra bater a bola. Esperando. Aí quando você faz o gol, cara, é como se você já tirado uma caçamba das costas. Então, assim, o cara que ele consegue lidar com isso da melhor maneira, mentalmente, não. Então, por isso que eu procuro fazer esse exercício na minha mente, né? Vai dar certo, tô preparado. E por isso que é importante o treino, né? Não adianta nada o cara, beleza, eu chego ali, eu vou orar, Deus vai me... Não. Então, por isso que é importante o treino. Eu tô preparado, treinei a semana inteira, eu sei como é que faz, vou bater assim, eu treinei, eu tô pronto pra isso. Então, eu procuro sempre canalizar meus pensamentos pra coisas boas, pra coisas positivas e assim, eu tô pronto. Agora, uma pergunta. Às vezes eu vejo assim, uma cobrança de pênalti, o cara erra tal, eu falo assim, cara, esse cara vai ficar uns dias sem dormir. Acontece mesmo? Acontece. Você fica tipo, deita no travesseiro e fica, cara, se eu tivesse. Acontece, assim, mas hoje muito menos. Amadurecendo, né? Hoje com a experiência, amadurecimento, muito menos. Eu sei que, não, beleza, errei, fui mal aqui. Daqui 3 dias tem outro jogo. E vamos embora, vamos pra cima. Então, assim, inclusive tem jogadores que jogam melhor depois que erram o pênalti. Então, de tão forte mentalmente que ele é. O cara errou um pênalti ali, o cara joga melhor ainda. E agora, em outro lado tem outros que se abalam, começa a errar tudo. Então, cara, poder da mente é impressionante, né? Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira, assim, você diria? Eita, um só é difícil, hein, Douglas? Vamos colocar alguns aí, vai. Acho que é a minha estreia como profissional. Agosto de 2010, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Joguei 4 minutos, mas foi... É mesmo? Maravilhoso. Tinha 17 anos. Foi maravilhoso. Primeiro gol como profissional contra o Atlético Mineiro, lembro muito bem disso. Mas vamos lá, os momentos mais marcantes, meus fortes.
Acho que aquela semifinal da Champions League não tem como ficar de fora, os 3 gols. Acho que o jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, no meu retorno. Cara, e a conquista da Copa do Brasil. Né? A conquista da Copa do Brasil foi demais, porque foi especial, né? Foi muito especial. Porque eu joguei algumas finais. No PSG joguei muitas finais e praticamente todas elas a gente era muito superior ao adversário. E a gente sabia que a confiança para ganhar era muito grande. Agora, nessa Copa do Brasil, a gente enfrentou o Flamengo na final. O Flamengo que vinha ganhando tudo nos últimos anos e um investimento absurdo. Então, assim, por mais que Deus tinha falado comigo que eu ia voltar um dia para São Paulo, que eu ia conquistar um título top, né? E eu tinha muita convicção nesse meu retorno que ia dar certo. Porém, o lado carnal ali, bate aquele medo, né? A lógica, né? A lógica, contra o Flamengo e tudo. E aí vem aquele medo ali momentâneo de, putz, se der errado aqui, se a gente perder, vira um desastre. Porque o São Paulo, em 2023, a gente vinha mal demais no brasileiro. Tinha sido eliminado na Copa Sul-Americana. Todo investimento? Exato. Se a gente ganha como a gente ganhou, graças a Deus, ficou top, salvou o ano, um título que São Paulo não tem, a torcida em êxtase, classificado para Libertadores, top. Se a gente perde, ia ser um desastre o ano. Porque o time estava lá embaixo no Brasileiro, desclassificado da Sul-Americana e perde a Copa do Brasil, imagina. Aí eu voltei, ia ser ia ser um desânimo total. Mas, então, assim, por um momento bate aquela tensão tudo, mas quando o juiz apitou ali que foi campeão, nossa, a descarga de adrenalina, de missão cumprida, deu certo, obrigado Deus. Cara, chorei muito, foi muito emocionante, aquele dia foi muito marcante. Muito bom. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Mais uma vez, receber a gente na sua casa aqui, sempre poder uma honra. Compartilhar e que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria, discernimento para cada etapa da sua vida, que seja rápida a recuperação aí, que você possa voltar a jogar, a continuar influenciando as pessoas, abençoando as pessoas aí. Amém, obrigado. Sempre uma honra, sempre um prazer conversar com você. As portas da minha casa sempre abertas para vocês. Muito bom. Vamos lá, vamos para cima. Deus sabe de tudo. Obrigado a você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu queria te fazer um pedido. Pega aí, cara, esse link, manda para uma galera aí, para mais pessoas poderem ouvir esse papo, esse testemunho, serem abençoados. Galera que gosta muito de esporte, futebol, manda aí para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e Cristo seja formado na vida delas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele disse... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.